Adoração em família e culto solene. Na minha série de vídeos sobre adoração em família, eu estou ciente de que muitos homens não cresceram em um lar em que isso era feito e, portanto, eles não sabem exatamente como fazer. Por isso, pode ser que eles queiram reproduzir no culto familiar todos os elementos da liturgia do culto solene que prestamos no dia do Senhor. Porém, é bom ter em mente que nas igrejas reformadas continentais nós distinguimos entre o culto solene no dia do Senhor e quaisquer outras reuniões, quer com a igreja, quer com a família. Isso porque entendemos que a natureza do culto solene no dia do Senhor, ela é diferente da natureza das demais reuniões da igreja ou da família. Por exemplo, num estudo bíblico, numa palestra ou numa reunião de oração, possivelmente haverá orações, o cântico de salmos e hinos, a leitura das escrituras e algum tipo de estudo das escrituras. Mas certos elementos da liturgia usados no culto solene no dia do Senhor, como a saudação, a leitura da lei, seguida da confissão de pecados e da proclamação de perdão, a pregação, a confissão de fé, a administração dos sacramentos e a bênção final, não são usados em outras reuniões da igreja. São elementos que são utilizados apenas no culto solene no dia do Senhor. Portanto, apesar de usarmos a palavra culto, o culto familiar ele não é a mesma coisa que o culto solene no dia do Senhor. Assim sendo, o culto familiar ele não deve possuir todos os elementos do culto solene. Surge então a pergunta: que elementos devem ser usados no culto familiar? Para achar a resposta, nós devemos pensar um pouco sobre a natureza e os fins do culto familiar. O culto familiar ele é um momento de adoração do qual a família se reúne para realmente louvar, adorar o Deus vivo. Então, esse momento de adoração, ele deve ser, obviamente, realizado com gratidão, com alegria, com reverência, e é apropriado, nesse momento, orar e cantar louvores a Deus. Mas o culto familiar também é um momento no qual a família se reúne para receber instrução da palavra de Deus. É, portanto, apropriado ler as Escrituras, oferecendo breves explicações, catequizar, ler bons livros e ter conversas edificantes. Os elementos que são os elementos do culto familiar são os seguintes: a oração, os cânticos, quer dizer, salmos e hinos, a leitura das Escrituras e a instrução bíblica. Nos próximos vídeos eu falarei sobre cada um desses elementos. Mas agora eu quero encerrar lembrando que, apesar do culto em família não ser a mesma coisa que o culto solene no dia do Senhor, a atitude da família durante este momento de adoração familiar deve ser reverente e ordeira. Portanto, cuide para que sua família adore a Deus corretamente com alegria, gratidão e santo temor.